Amém, já está conectado, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, pessoal do Meet, para Deise, para o Job, Maria Oliveira, Dorinha, Sueli, a Jéssica, Eliane, para Duda, para Suzy, para Edna, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, para o pessoal do Facebook, para o pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus, para quem vai ouvir depois o áudio, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém, amém. Então, hoje a gente vai falar sobre 2 capítulos, né? A gente vai falar sobre primeiro livro de Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12, tá? E segunda-feira a gente já vai falar sobre a desobediência de Saul. Segunda-feira a gente já vai ver que vai acontecer um problema ali com Saul. Saul vai desobedecer a Deus e vai custar para ele, porque Samuel vai chegar e vai falar: Saul, por que você fez isso? Por que você não obedeceu a Deus? Você desobedeceu a Deus e agora Deus queria a obediência para confirmar o reino para sua descendência. Então, por causa disso agora, o reino não será mais confirmado para sua descendência, né? A sua descendência já não vai mais ter o reino de Israel. Você já não foi mais confirmado como rei. Então, a gente vai ver a queda de Saul na segunda-feira, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11 e 12. Hoje, Deus confirma Saul rei. A gente vai ver que vai ter uma vitória aqui inesperada, né? O povo não esperava essa vitória. Então, diante dessa vitória, diante desse livramento, o povo de Israel vai começar a respeitar Saul como rei. Parece que até então ninguém respeitava, né? Tanto assim Saul como rei. E a partir de então eles vão respeitar bem Saul como rei, né? Vão obedecer Saul como rei. Então o capítulo de hoje, os 2 capítulos de hoje vai ser para isso, para confirmar, né, que Saul foi o escolhido. Então Deus vai estar confirmando hoje que Saul foi escolhido no capítulo 11 e capítulo 12. Mas na segunda-feira será o capítulo 13 e esse capítulo é para confirmar que o reino de Israel será sempre da descendência de Saul, que não sairia da descendência de Saul, mas Saul peca. Na segunda-feira, quando era para ser essa palavra sobre ele, de que o reino jamais sairia, né, da descendência dele, ele vai pecar contra Deus, ele vai cometer um erro muito sério, tá? Antes de começar a aula de hoje, eu quero falar sobre uma coisa, gente, que aconteceu e eu preciso falar para vocês, né? Preciso falar do poder desse Deus. Ontem a gente teve aula mais cedo porque eu fui até o hospital, né? Então, o que acontece? Tem um parente meu que ele foi diagnosticado com câncer e houve uma piora no quadro dele, né? E a última vez que eu havia visto ele estava conversando, ele falava, né? Ele não tá tão bem ainda, mas estava falando tudo. Então, houve uma piora. Eu fiquei sabendo que houve uma piora, o filho dele me falou, né? Ele é meu padrasto. Então, o filho dele me falou que ele havia piorado bastante, né? Que ele já não falava, não abriu o olho, estava muito ruim. Então, eu decidi ir lá ontem, né? E quando eu cheguei lá ontem, gente, quando eu cheguei, fui chegando perto dele, eu já comecei a chorar. Ele estava conectado em vários aparelhos, né? E ele estava entubado. E eu cheguei e ele não me ouvia, ele não reagia, né? Eu tentei falar com ele e não reagia. E aí o médico, né? Eles tinham me falado lá, né? Que ele tinha um aparelho, né? O médico ainda não, eles estavam falando ali que um aparelho era conectado ao coração dele e aquele aparelho fazia com que o coração dele bombasse, né? Aquele aparelho que estava fazendo o coração dele bater. E ele estava conectado a um outro aparelho que era com que ele respirava. E ele estava com sedativo, com sonda, né? Toda essa situação. E quando eu vi, eu comecei a orar. Eu comecei a orar sobre ele, comecei a orar sobre a cabeça dele. E eu comecei a cantar um louvor. E quando eu comecei a orar, a cantar um louvor, tinha umas 20 pessoas ali, gente. Eram 20 leitos, né? Eram vários leitos, várias pessoas tinham ali. E tinha muito enfermeiro e era horário de visita. Então tinha muita gente me vendo fazendo aquilo e eles ficavam me olhando, espantados porque eu tava fazendo aquilo. E eu não tava nem aí.
E eu comecei, gente, a orar, e eu cantei um louvor. Eu fui bem no ouvido dele e comecei a cantar ali aquele louvor. E gente, eu sei que eu não canto bem, tá? Mas eu tenho que cantar pra vocês verem. Eu comecei a cantar no ouvido dele esse louvor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura escudo para os que nele creem. E eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu não sei se ele realmente cria em Deus, entendeu? Eu não sei se realmente ele acreditava em Deus. E eu comecei a orar, gente. Eu orei muito a Deus. E falei, Senhor, ainda que hoje ele não seja teu filho, porque a gente sabe que só é filho quem renasceu em Cristo. Se a pessoa não renasceu em Cristo, ela ainda não é filho de Deus. Né? Existe uma religião que diz que todos nós somos filhos, né? Mentira. Só é filho de Deus aquele que renasceu em Cristo. Só é filho de Deus aquele que tem o Espírito Santo. E eu não sabia se ele era. E eu falei, Senhor, ainda que ele ainda não seja o seu filho, Senhor, tem misericórdia da tua criação. Foi o Senhor que o formou. Lembra nesse momento do amor que você teve pela tua criação, que o levou ao ponto de entregar o seu único filho naquela cruz. Lembra-se agora desse amor. E eu comecei a orar, gente, falando assim. Eu comecei a falar, Senhor, a tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. E eu sou justa através de Cristo. Cristo me fez justiça de Deus. E a tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados, ao ponto de fazer com que enfermos sejam curados. A tua palavra diz, Deus, que tudo aquilo que pedimos em teu nome, Jesus Cristo, nos será dado, para que, por meio do seu nome, o Pai seja glorificado. Senhor, faça esse hospital ver um milagre. E eu comecei a orar, gente. E o pessoal ficava com dó de mim. Aí o pessoal que estava em torno de mim ficava olhando. Aí nesse momento veio o médico pra mim, eu chorando, ele com dó de mim. Ele falou assim, minha filha, você é o quê dele? Eu falei, eu sou enteada. Ele falou, olha, o caso dele é muito sério, é muito grave. A gente está tentando fazer com que ele tenha uma passagem sem dor. Já não tem mais o que fazer. Daqui não melhora. E ele começou a falar assim pra mim, eu chorando e ouvindo aqui. E ele falou, daqui não melhora, disso não melhora. Daqui pra frente é isso. Ele só tá vivo porque ele tá nesses equipamentos. O médico falou isso pra mim. Aí o médico falou assim pra mim, mas ele tá te ouvindo. Aí quando o médico saiu, eu comecei a falar no ouvido dele. Eu comecei a falar sobre Jesus.
no ouvido dele, eu comecei a falar, olha, há uma promessa de que se você morrer crendo, se você morrer salvo, eu vou te encontrar, porque eu também creio que eu sou salva. E a gente vai se encontrar feliz, você não vai ter mais nenhum problema de saúde. E comecei a falar no ouvido dele. Então eu falei sobre 2 testemunhos no ouvido dele, testemunhos de agora, não é da Bíblia. E eu falei para ele sobre o caso de uma mulher, que faz alguns anos. Eu falei, olha, tem uma mulher que o sonho dessa mulher era ter filho. E ela teve um problema no útero. E teve que tirar o útero dela. Mas ela teve tanta fé, mas tanta fé, que um determinado dia ela foi em uma igreja e um pastor estava lá orando. E ela falou, é agora que eu vou receber meu útero. E ela foi lá na frente. E ela caiu desmaiada, né? O pastor mesmo falou, ainda bem que ela não falou comigo, porque eu não ia crer. Eu não teria acreditado que essa mulher ia receber um novo útero, né? E ela caiu e desmaiou. Eu comecei a falar isso no ouvido dele. E ela caiu e desmaiou e ficou horas desmaiada. Então depois ela foi levada ao hospital. E no ultrassom viram que ela tinha um útero novo. E os médicos falaram, não, é mentira, essa mulher não fez uma cirurgia tirando o útero. E ela levou todos os exames comprovando, e ela tinha um útero novo. Existe uma outra história também que eu conheço de filme, mas é uma história real, né? Que tá inclusive escrito isso no prontuário dessa pessoa. Ele caiu em um rio, tinha já sido declarado o óbito dele, tem um filme. E nesse momento, a mãe estava na sala com ele, tinha sido declarado óbito já, emitida a certidão de óbito, já estava tudo certo ali que ele morreu. Então essa mãe começou a orar no quarto com ele. Falou, Espírito Santo, eu preciso de você aqui agora, ressuscita o meu filho. E então ele ressuscitou. E então, no prontuário desse menino, os médicos colocaram, chegou ao óbito em tal horário. A mãe orou. Depois da oração, ele ressuscitou. Gente, isso está escrito no prontuário dessa pessoa. E eu comecei a falar isso no ouvido dele. E orei, gente. Orei muito mesmo. Ah, como eu orei. Do jeito que eu falei pra vocês, eu comecei a orar muito, invocar muito a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Cheguei na minha casa, continuei orando. Hoje de manhã, continuei orando. E minha irmã foi lá hoje visitar ele. Gente, ele saiu da intubação. Ele tá falando. Sabe o que o médico disse pra minha irmã? Ele evoluindo dessa forma, até domingo, ele vai voltar pro quarto. Ele vai sair da UTI. Ele estava numa UTI. Ele só estava vivo por causa dos aparelhos que o mantinham vivo. Agora ele já não tá mais respirando por aparelho. Fizeram um cateterismo no coração dele, ele tá respondendo bem. Ele não tá mais com o aparelho ali. E ele... Eu creio, em nome de Jesus, que ele vai voltar pro quarto. E não só isso, eu creio, em nome de Jesus, que ele vai sair desse hospital. E eu creio mais ainda, em nome de Jesus, pelo Deus que eu sirvo e que eu conheço o poder dele, eu creio que vão fazer exames e esse tumor vai ter saído. O médico tinha me dito que ele não ia acordar mais. O médico tinha me dito que era esperar o horário. O médico falou assim pra mim, fique esperta no telefone, porque a qualquer momento a gente liga. Então, gente, eu tinha que falar isso pra vocês. Era algo impossível de ter acontecido. Impossível. Glória a Deus. Deus ouve a nossa oração, gente. Eu não sabia se aquele homem já tinha se convertido ou não. Eu comecei a orar como uma criação de Deus, sabe? Eu comecei a invocar o amor de Deus quando ele mandou o filho dele. A gente ainda era só uma criação. A gente não era filho. Então que ele derramasse agora aquele mesmo amor sobre aquele homem. Gente, Deus ouviu. E eu precisava dividir isso com vocês. Eu precisava falar isso, gente. Amém. Amém. Eu precisava contar isso porque eu tô impactada. Eu tô impactada porque ele tá falando. Minha irmã falou comigo, eu comecei a chorar quando ela me ligou. Eu falei, sério, ele tá falando? Ela falou, tá.
Aí ela falou que ela teve um pouquinho de dificuldade de entender o que ele falava, mas depois veio o marido dela e ele começou a falar com o marido dela. E, gente, ele tá falando muito, não é pouco, não. Ele tá falando muito. E glória a Deus, gente. Então eu tinha que dar esse testemunho, eu tinha que falar isso. Porque esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente tá aqui todo dia honrando, ouvindo a palavra dele, sabe? Deus é bom, Deus é fiel. E eu tinha que honrar ele falando sobre isso, o que ele fez, gente. Hoje eu agradeci tanto, falei, Senhor, obrigada por ter ouvido minha oração. Gente, eu tô aqui até agora, assim, meu Deus, obrigada, obrigada. Porque eu sei que eu não sou merecedora. Ele não ouviu minha oração porque eu sou santa. Não é isso. Mas ele ouviu minha oração pela misericórdia dele. Eu não sou santa. Mas Deus é bom e Deus é santo, né? E amém, gente. Eu precisava contar esse testemunho. Amém. Amém. Ah, que esse testemunho edifique a vida de cada um de vocês. Para que vocês não tenham vergonha, gente, porque enquanto eu orava, enquanto eu cantava, as pessoas me olhavam com cara de dó. O médico veio falar comigo. Acho que ele ficou incomodado, que eu comecei a orar ali, comecei a falar, e ele começou a falar, não tem mais jeito. Ele veio falar comigo, o médico. E eu continuei orando, sabe? Eu saí orando, continuei orando ali, pus a mão na cabeça dele e orava, orava, orava. E o povo tudo ao redor ficava olhando assim pra mim como uma louca, né? Então, gente, a gente não pode ter vergonha do Deus que a gente serve. E se eu tivesse tido vergonha? E se eu tivesse interrompido a oração? Eu não tava nem aí. Eu tava orando mesmo, não tava nem aí. Eu até cantei. Eu sei que eu não canto bem, mas até cantei lá no hospital e o povo olhando. Então a gente não pode ter vergonha do nosso Deus. A gente não pode ter vergonha da nossa fé. A gente não pode ter vergonha, gente. A gente tem que ser a diferença. A gente foi levantado como um exército para quebrar correntes. A gente tem que fazer a diferença. E foi o que eu falei para Deus na oração. Eu falei, Senhor, eu nada posso fazer. Eu sei que até mesmo a minha oração por mim mesmo nada pode. Mas Tu pode, Deus. Jesus Cristo pode. Se o Senhor ouvir a minha oração, é possível. E eu comecei a falar assim, porque eu sei que eu não podia fazer nada. Mas, gente, Deus pode tudo. Esse homem veio do caminho dos mortos, gente, é sério. Ele voltou. E glória a Deus por isso. Glorificado seja o nome de Deus por causa disso. Glorificado seja Deus por causa disso. E aquele hospital viu um milagre. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, gente. Então eu tinha que dividir isso com vocês. Porque ontem eu fui pro hospital e, nossa, eu fiquei tão feliz hoje. Minha irmã me ligou, foi 5 e pouca da tarde, acho que faz umas 2 horas que ela me ligou. E, nossa, mas eu chorei tanto. E só sei agradecer, agradecer. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não mudou. O amor dele é o mesmo, continua o mesmo. E glória a Deus por isso. Ai, aleluia, amém. E agora, gente, depois desse testemunho, eu vou orar e a gente vai começar a estudar, então, tá? O capítulo do dia. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esse testemunho. Obrigada, meu Deus, por derramar sobre nós a sua graça, a sua misericórdia. Meu Deus, obrigada pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, por ser um Deus que perdoa, Pai, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, os nossos pecados. Obrigada, Senhor. Meu Deus, que a sua graça e a sua misericórdia, que a sua bondade nos sigam todos os dias das nossas vidas. Amém. Meu Deus, derrama sobre nós sabedoria, derrama sobre nós discernimento. Nos ensina, meu Deus, pela tua palavra. Que venhamos, meu Deus, a sermos guiados por ela em nome de Jesus. Ai, meu Deus, nos dê sabedoria para orar, nos dê sabedoria para buscar, nos dê sabedoria para te ouvir, nos dê sabedoria para esperar a tua resposta, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. E que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, por meio da tua palavra. Amém. Amém.
Então agora, gente, a gente vai falar sobre o capítulo 11 e o capítulo 12. Amém. A gente lembra, no final do capítulo anterior, Saul se fez de surdo, né? Lembra? Um povo, né, não havia gostado que Saul virou rei ali, e eles começaram a falar mal ali, né, Saul. E Saul se fez surdo, fingiu que não ouviu, né? E, gente, crente é isso. A gente lembra que Saul estava sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Então, crente é isso, cristão é isso. Cristão não é aquele que rebate. Tá? Cristão é aquele que fica quieto mesmo dando certo, sabe isso? Às vezes a gente tem mania de querer, a gente tá certo, e a gente quer provar pro outro que a gente tá certo. Não, a gente tem que se fingir de surdo, igual o Saul fez, né? Às vezes, entra um ou outro por uns comentários aí, sabe, bem ruins nos vídeos, sabe? Tem gente até que xinga, né? Tem cada coisa assim, né? E o que eu faço, gente? Eu respondo não. Eu vou lá, excluo o comentário e acabou. Me fiz de surda, né? Então, crente é isso, cristão é isso, né? Se ouviu alguma coisa, não vai lá tomar satisfação, né? Você se faz de surdo. É isso que um cristão faz, né? Até porque a gente viu ali no pecado de Miriam, no livro de Números, né? A gente lembra que Miriam e Arão se reuniram ali para falar mal de Moisés, né? E eles se reuniram em forma de fofoca, longe de Moisés, né? Pelo jeito foi só os dois ali, não estava no meio do povo nem nada. E Moisés, a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito tranquilo. Ou seja, a Bíblia diz que Moisés era um homem tão tranquilo, mas tão manso, que ainda que ele tivesse ouvido a fofoca que os irmãos estavam fazendo dele, ele nada faria, né? Era nesse sentido que estava sendo falado ali. Mas Deus defendeu Moisés. Moisés não precisou falar nada. Deus foi lá, chamou os três, levou os três lá para o tabernáculo, e então Deus começou a chamar a atenção de Arão e de Miriam, e lançou sobre a Miriam a lepra, a gente lembra, né? Então, Deus defende a gente não precisa bater boca com ninguém, sabe? Se faz surdo, né? É nesse sentido que a gente tem que fazer. Uma coisa interessante também que eu tava pensando isso hoje, né? A gente tem a mania muito de falar, né? Ai, Deus é justo, né? Ah, Deus vai fazer justiça. Essa pessoa tá me ofendendo, né? É bom quando a gente pensa em justiça pro outro, né? Então, quando a gente pensa Deus é justo, é até um ânimo pra gente. Ah, Deus é justo e vai dar pro outro o que o outro merece, né? Mas hoje eu tive pensando isso, sabia? Hoje eu tive pensando, nossa, Deus é justo. E isso me assusta. Por quê? Porque eu sou injusta. Então, a justiça de Deus também me assusta. Porque o que é que eu mereço? Né? Então, a justiça de Deus também é temível, né? Então, a gente para pensar, Deus é justo, Deus... Sim, e isso me assusta. Porque eu não sou justa. Então, o que eu mereço? Segundo a justiça de Deus, porque Deus é justo e eu não sou. Né? Então é complicado, né? Então a gente realmente tem que buscar santificação ali, né? E entender que a gente não é santo, não é perfeito, né? A gente se humilhar ali diante de Deus, amém. Então no versículo 1 diz assim, agora a gente lembra que já tá tudo certo, né? O povo já sabe que rei é Saul, mas a vida seguiu. A gente vai ver que a vida seguiu normal. Saul vai estar no pasto com os animais dele, sabe? Ele não foi para um palácio. Ele não virou um rei e foi rodeado de ouro. Não foi desse jeito. Ele não virou um rei e ganhou um exército. Ele não virou um rei e ganhou, sabe, escoltas, não sei o quê. Não. A gente vai ver agora que Saul estava lá no pasto com os animais dele, gente. Ele estava levando os animais para o pasto. Então, continuou. A vida continuou normal. E ao que a gente vai ver agora, parece que ele não era muito respeitado como rei. O povo pediu um rei, mas não queria respeitá-lo como um, né? E precisa. Vocês não pediram um rei? Então respeitem ele como um rei. Vocês que pediram, né? Então agora, Deus vai provar no capítulo 11 e capítulo 12 que Saul foi escolhido por ele. Que Saul foi levantado e vai fazer com que o povo respeite Saul. Né? Porque até então não respeitava. Então agora o povo vai começar a respeitar Saul, porque Saul vai mostrar na prática que foi escolhido, né? Até então foi tudo feito na teoria, né? Então até agora Saul mostrou que era o escolhido na teoria, né? Então, mas palavras são palavras, né? Então ele fez um grande discurso, Samuel fez um grande discurso, né? Então
palavras, né, são palavras, então nada como atitudes, né? Nada como você confirmar que você é o escolhido por meio de atitudes e não palavras. Palavras são só palavras. Então, ele falou ali, mas o povo não respeitava ele. Mas agora a gente vai ver atitudes. E por meio dessas atitudes, o povo vai perceber, não, ele é o escolhido. Não, vai mexer com o Saul, não, ele é o escolhido realmente. Então, o povo vai começar a respeitar ele. Por quê? Por causa da atitude, tá? Então, a gente vai falar sobre isso agora. Então, diz assim no versículo 1. Então, subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faça aliança com a gente e nós te serviremos. Então, os amonitas a gente lembra, né? A gente lembra que Israel ficava ali, né? Uma parte no oeste, que era do Rio Jordão até o mar, e outra parte a gente lembra que ficava no leste do Rio Jordão, né? Então ficava desse outro lado ali, que é onde ficava Amon. A gente lembra, Amon ali do outro lado. O que acontece? A gente lembra que Israel teve um problema com Amon já. Vem tendo vários problemas com Amon aí, né? Mas a gente lembra, no tempo de Jefité ali, o que aconteceu? Os amonitas começaram a querer a terra de Gade, de Manassés, e falavam que era deles, né? Então a gente lembra que aqui ficava Gade e aqui ficava Amon, e aqui ficava Manassés e aqui ficava Amon, né? Então o que Amon falava? Amon falava, não, esse território aqui do lado é meu. Esse território aqui em cima é meu. Então Amon queria pegar a terra de Israel, dizendo que era deles. A gente lembra disso desde o tempo ali de Jefité, né? Então, agora Amon vai continuar nesse problema. Então Amon agora está indo lá perturbar Jabes de Gileade. Onde que fica Jabes de Gileade? É um território de Gade, porém vai ser, né, ocupado por Manassés do leste, né? Lá naquele mapinha que eu mandei para vocês tem Jabes de Gileade. Então ele ficava do lado leste do Rio Jordão, né? Então tem o mar desse lado, aqui é o lado oeste. Tem o Rio Jordão, desse lado é o lado leste, que é onde está tendo a confusão, que é o lado de Amon ali mesmo. Então, Amon veio ali e sitiou Jabes de Gileade. Então, o que é sitiou Jabes de Gileade? Ele cercou. Então, ele fez um cerco ali em Jabes de Gileade. E o povo de Jabes de Gileade, vendo que estavam cercados pelos amonitas, eles não ousaram tentar sair para a guerra. Não, eles vão se render. É isso que a gente vê aqui. Então, eles vendo que eles não tinham capacidade para lutar ali, aquele povo lutar com os amonitas, eles falam, não, a gente se rende a vocês. Não precisa guerrear com a gente não quer guerra, a gente quer paz, né? Então, faz o seguinte, a gente vai servir vocês, né? Coloca o tributo que vocês quiserem sobre nós, a gente paga, né? Se vocês quiserem impor algum trabalho pra gente, a gente faz, né? Mas deixa a gente viver e não faz guerra. A gente não quer guerra, a gente quer paz, a gente se rende, né? E foi isso que eles fizeram. O povo de Jabes de Gileade se rendeu para os amonitas. Mas olha só o que o rei dos amonitas vai responder para eles. O rei dos amonitas vai falar assim para eles: tá bom, eu faço aliança com vocês. Vocês querem que eu faça aliança com vocês? Que eu não faça guerra? Que eu não brigue com vocês? Que eu só tribute vocês? Tá bom, eu faço. Com uma condição. Que eu vá furar o olho de vocês, né? O olho direito, isso mesmo. Vá furar o olho direito de todos vocês. Vocês vão ficar cegos do olho direito. Aí sim, eu faço aliança com vocês. E dessa forma, eu humilho a Israel. Então, assim, já havia uma rixa muito, muito grande entre os amonitas e Israel, né? Assim como havia entre os filisteus ali, a gente lembra. Então, o problema dos amonitas era esse. O problema dos amonitas é que eles achavam que aquele território de Gade e de Manassés era deles. Eles acharam que Israel roubou deles. Então, eles queriam tomar. Mas a gente lembra que não foi deles. Jefté já havia lembrado a gente sobre isso, que na verdade aquele espaço foi tomado, na verdade, de Seom, né? De Seom, de Og ali. Não foi dos moabitas e nem dos amonitas, né? Mas Amon ficava insistindo que foi e queria aquelas terras, a gente lembra. Então agora o rei dos amonitas fala: tá bom, eu até deixo vocês viverem, mas
A condição para vocês viverem é vocês ficarem cegos do olho direito. Aí eu deixo vocês viverem. E assim eu humilho Israel. Então eles queriam realmente humilhar Israel por causa dessa rincha que havia. Aqui a gente vê um pouquinho da gravidade do que fizeram com Sansão, né? Porque eles dizem que tornando eles cegos pelo olho direito, eles já estariam humilhando muito Israel. Imagina Sansão que teve os 2 olhos furados. Né? Então era uma humilhação muito grande que ele foi exposto ali. E é isso que Naas está falando aqui. Eu faço acordo com vocês, mas furem os seus olhos. Então, no versículo 3 diz assim: então os anciãos de Jabes de Gileade responderam para Naas e falaram o seguinte: ó, Naas, faz o seguinte, dá pra gente 7 dias. Dê pra gente 7 dias, aí a gente vai enviar mensageiro por todo Israel, né? E se ninguém nos livrar, se não houver quem nos livre, né, de vocês, dessa ameaça aqui, então a gente se rende a você e você faz o que você quiser com a gente. Se quiser furar nosso olho direito, você fura, né? Daqui a pouco eu vou comentar isso, né? Vamos ver a resposta de Naas, né? Então aqui diz assim no versículo 3: então os anciãos de Jabes lhe disseram, né? Disseram para Naas: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. E Naas concorda. Naas fala: tá bom, vai lá, corre Israel inteiro aí, vê se alguém te socorre de mim. Parece estranho, né, gente? A gente para pra pensar, pô, Naas tá querendo tomar Jabes de Gileade. E eles estão cercados. Aí Naas deixa eles terem chance de luta, né? Meio esquisito. Como que Naas deixa eles saírem para buscar auxílio para a guerra, né? Então é meio esquisito isso, né? Mas não, gente, vamos entender por quê. Naas tinha certeza que ninguém ia vir ajudar Jabes de Gileade. Ninguém. Por quê? Porque o pessoal do oeste estava sofrendo com os filisteus. Então, se eles não conseguiam dar conta dos filisteus, para que eles vão atravessar o Rio Jordão tentando dar conta dos amonitas? Não conseguiam nem dar conta dos filisteus. Né? Eles já estavam ocupados demais ali com os filisteus. Como que eles iam lá tentar arrumar confusão com os amonitas? Né? Então já estava tendo um problema muito grande ali. E quando a questão ali, muitas vezes a gente observa uma separação ali, né? Quando a guerra é no oeste, parece que o oeste se reúne e tenta ali sair daquela guerra. Quando é no leste, parece que o leste se reúne e tenta abater aquela guerra, né? Então Naas tinha certeza que ninguém ia se meter. Ninguém ia se meter. Até pelo histórico das guerras anteriores, né? Você vê, igual, por exemplo, eles estavam querendo tomar Jabes de Gileade. Ruben fica lá embaixo, né? A gente lembra, aqui é Ruben, aqui é Gad e aqui é Manassés do leste. Ruben não estava no meio da confusão. Ruben estava de boa. Então, Ruben ia lá ajudar? Não ia. Porque Ruben ia falar o quê? Eu não quero confusão com os amonitas. Eu tô aqui em paz. Eu tô aqui quieto. Então, Naas pensou isso. Ninguém vai ajudar eles. Ninguém quer confusão com a gente. Ninguém vai vir ajudar. Deixa eles, porque eles vão passar mais humilhação ainda. Eles percorrendo Israel inteiro, pedindo ajuda e não tendo ajuda, eles vão sofrer mais humilhação ainda do que a gente já quer expor ele. Então deixaram, né? Creio eu que tenha sido isso, gente, porque não tem lógica a gente pensar que Naas deixou eles buscarem ajuda, né? Como que você tá ali entrando em guerra com a pessoa vai, peraí, deixa eu ver se vamos dar um tempo na guerra, né? Vamos dar um tempo na guerra que eu vou ver se eu busco ajuda, né? É meio estranho. Então, creio eu que foi isso. Ele falou, deixa pra vocês passarem mais vergonha ainda e voltarem mais rendidos ainda, né? Então, no versículo 4... Jabes de Gileade mandou mensageiros. Então, Jabes de Gileade mandou mensageiro para quem? Para o rei. Eles têm um rei. Então, foi para onde a mensagem? Para o rei. Não precisa ir para todas as tribos. Vai para o rei. O rei é que resolve, então vai para o rei. Mandaram mensageiros ali para o rei Saul, lá em Gibeá. Então, começaram a falar, os mensageiros começaram a falar para o povo de Gibeá o que aconteceu, né? Que Naas falou que ou Jabes de Gileade se entregava furando os olhos direito, ou eles morreriam na guerra. Né? Não tinha outra escolha. Então, ouvindo isso, todo o povo de Gibeá começou a chorar em voz alta. Começou a gritar em voz alta ali. E no versículo 5, vem o rei vindo do pasto.
Aí vem vindo o rei Saul, tribal, pra gente ver como tudo tava continuando normal. Então Saul tava lá no campo, levando para pastar os animais dele. E ele vem voltando com os bois, ele trazendo os boizinhos dele lá, voltando com os boizinhos do pasto, né? Então, atrás, ele vinha vindo atrás de 2 bois. E diz aqui que Saul vendo o desespero do povo, o povo gritando, o povo chorando ali, né? E Saul atrás de 2 bois dele. Saul fala, o que o povo tem? Por que eles estão chorando? O que aconteceu, né? Então contaram para Saul o que aconteceu lá em Jabes de Gileade. Então, no versículo 6, ao ouvir o que aconteceu em Jabes de Gileade, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Saul. E então se acendeu uma grande ira sobre Saul, que era do Espírito Santo. Existe uma ira santa, gente. É a mesma ira que fez Jesus derrubar lá as coisas no templo, dizendo que ali não é comércio. Isso é uma ira santa, né? E aconteceu isso. Veio sobre Saul ali uma ira santa, né? Eu já falei isso várias aulas, né, sobre isso. Porque às vezes a pessoa fica falando que o sentimento não é de Deus, né? Eu já vi a pessoa falando, ira é pecado, né? Ai, ciúme é pecado, ai, não sei o que é pecado. Não, o sentimento não é pecado, é natural do nosso corpo, é natural da queda, é natural da gente. O que é pecado é o que a gente faz com esse sentimento, né? O pecado não é o sentimento, é o que faz com ele. Então, sentir inveja de repente é involuntário, gente. Eu não vou, sabe? É involuntário sentir inveja. Eu não, né? Eu olho assim, de repente, depois me dá uma invejinha, mas assim, eu vou me controlar, entendeu? Eu vou dominar aquele sentimento e pronto, resolveu. Mas eu não vou matar a pessoa porque eu tô com inveja da pessoa, entendeu? Não é igual Caim ali, né? A gente lembra, quando veio a ira sobre Caim, Deus falou, o problema não era a ira, mas sim o que ele ia fazer com aquela ira, né? Então aqui veio a ira sobre Saul. Então Saul pegou 2 bois, que provavelmente eram os que estavam na frente dele, né? Então diz que ele cortou esses 2 bois em pedaços e enviou esses pedaços desses bois por todo o território de Israel. Lembra bastante o que Levita fez, né? Com a concubina dele, pedindo uma resolução, né? Mas a gente vai ver que, nossa, realmente, Saul agiu aqui como um rei. Sabe o que é incrível? Quando fala, né, que o Espírito Santo de Deus veio sobre Saul, gente, a gente observa que ele não entrou em crise, né? O Espírito Santo deu para ele uma resposta rápida. Então, ele teve um domínio ali, ele teve um vigor físico e um vigor mental. Né? Porque às vezes a pessoa fica tão abalada com o problema que a pessoa não consegue pensar em nada, né? A pessoa fica ali presa no problema 5 dias, né? A pessoa fica presa no problema 5 dias, não consegue pensar, não tem cabeça. Não, o Espírito Santo te dá um domínio, né? Então o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo vai te dar uma solução, o Espírito Santo vai te dar vigor, força para vencer aquilo, né? Vigor, porque realmente ele foi revigorado fisicamente, né? E ele também foi ali revigorado mentalmente. Ele teve uma resposta rápida. Imagina se ele demorasse para pensar em alguma coisa. A resposta dele foi muito rápida. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Então ele pegou os 2 bois que estavam na frente dele, cortou em pedaços ali os 2 bois e enviou por todo Israel, né? E ele mandou mensageiros com esses pedaços e esses mensageiros diziam para todas as tribos: olha, é o seguinte, qualquer um que não seguir a Saul nessa guerra aqui, vai acontecer com os bois dessa pessoa o que aconteceu com esse boi. Saul vai matar, né? E isso era algo sério, gente. Eles viviam disso, né? De gado, de pastoreio, né? Eles viviam disso. Então, aqui fala isso, né? E diante dessa ação do rei, o povo de Israel temeu ao Senhor e obedeceu, e foram. Então diz assim no versículo 7, e tomou uma junta de bois, tomou 2 bois ali, os que estavam na frente dele, Saul, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, pelas mãos dos mensageiros, e disse: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, a gente vê que ele coloca o nome de Samuel também, né? Porque Samuel era um homem de prestígio ali, né? Todo mundo obedecia a Samuel. Então ele não coloca só o nome dele, Saul, coloca o nome de Samuel também. A gente vê até uma certa humildade, né? Porque se ele é rei, tem que seguir o rei e acabou. Não vai falar de Samuel, né? Mas ele era humilde, porque ele falou de Samuel também, né? Porque ele tinha consciência que Samuel tinha um nome maior do que o dele, né? Então ele põe o nome de Samuel também, porque Samuel era um homem muito respeitado como profeta, como juiz, como sacerdote, né? Então aqui ele diz: qualquer um que não seguir a Saul e a Samuel nessa guerra
vai acontecer isso com os bois dessa pessoa. Aí aqui diz, então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Aqui está dizendo, não é que o povo teve temor de Deus. Não é isso que está falando aqui. Aqui está falando que caiu o temor do Senhor sobre o povo. Então, Deus enviou o temor sobre eles. Temor do quê? De que isso fosse acontecer. Então, eles ficaram com medo. Sabe o que parece aqui? Lembra bastante? Sabe quando Noé saiu da arca? Lembra? No começo, quando eles estavam no Jardim do Éden, a gente lembra que o homem, a mulher, eles tinham domínio sobre os animais, né? Então, era domínio à base do amor. Eles respeitavam os homens, os humanos, né, os animais, por base do amor, não era por medo. Eles não tinham medo de Adão, eles não tinham medo de Eva. Eles respeitavam Adão e Eva por amor. Não era aquele medo, né, de pavor, né? Existe um temor que é um temor de pavor, né? Medo, é aquela coisa de você começar a tremer, a pessoa tá chegando perto, né? Isso é um medo. Mas o temor, eu já vou falar sobre o temor de Deus também, gente, que a gente às vezes confunde, eu acho que temor de Deus é isso, ficar me tremendo, né, de Deus, tô com medo de Deus. Não, não é isso, a gente vai entender isso. Mas aqui eu vou falar sobre esse temor que esse povo recebeu primeiro. Então esse povo recebeu um temor, né, do Senhor. Deus mandou temor sobre esse povo. Foi como Deus fez com os animais. Então a gente lembra que no Jardim do Éden, os animais, eles obedeciam o homem e a mulher, não por medo. Eles obedeciam o homem e a mulher por amor. Mas, depois disso, né, houve um problema ali, parece, a gente já falou sobre isso no início dos estudos, que parece que começou a ter um problema ali entre o homem e os animais. Parece que os animais agora já não se sujeitavam mais aos homens. Então, começou a ter um problema ali. Aí, quando Noé sai da arca, o que Deus faz? Deus fala, Noé, agora vocês vão começar a dominar sobre os animais de novo, né? Mas como que eles vão começar a dominar sobre os animais de novo? Não é mais sobre o amor, com o amor como era no Jardim do Éden. É com base no medo. Então os animais começariam a ter um medo do humano, que iam obedecer ao humano com medo. E eu até cheguei a falar sobre isso, gente. Se você parar para pensar, não tem lógica. Se o elefante percebesse a força que ele tem, ele não obedeceria o humano, né? A gente lembra que teve um tempo aí em que os elefantes eram maltratados em circos, né? Então, e eles não faziam nada. Eles eram maltratados. E você vê, elefante é um bicho enorme, né? E eles eram maltratados pelo homem. Então, o que acontece? Eles não tinham consciência do poder, da força deles, né? Porque se eles tivessem, eles iriam para cima do homem. É esse temor que Deus falou que ia colocar ali sobre os animais. Então, a partir de então, os animais iam ter medo do homem e não iam ter consciência da sua força, não iam ter consciência de que eles podiam falar não. Que eles não falar não, né, gente, teoricamente, mas que eles podiam não obedecer. Eles não iam ter essa consciência. Aqui é no mesmo sentido. O que acontece? Saul mandou para todo o povo de Israel um monte de bois cortados, né? 2 bois cortados, para todo Israel pedaços. E esse povo, eles podiam receber esses bois e falar, não, eu não vou e quero ver Saul vir cortar meu boi. Gente, podia todo mundo ter falado isso, né? E se ninguém obedecesse Saul, como que Saul vai sair sozinho de casa em casa cortando boi? Concorda comigo, né? Então, assim, Saul precisaria de um exército forte e potente do lado dele, fiel a ele, que obedecesse a ele para forçar o povo, né? Aí, senão ele entraria em cada casa e mataria os bois. Mas, gente, Saul não tinha esse exército ainda. Saul não tinha nada disso. Então aqui, se o povo tivesse essa consciência que eu tô falando, gente, o povo falaria, eu não vou, tô com medo. Porque, gente, era um povo medroso, eles não queriam ir pra guerra, eles estavam com medo. Você acha que eles iam querer ir pra guerra? Não ia nada. Eles estavam ali com os filisteus no pé deles, vamos ficar agora com os amonitas também, né? Eles não iam querer ir.
Então Deus lançou um medo sobre eles que não era natural. Porque se você parar para pensar na lógica, não tinha lógica nenhuma esse medo deles, né? Porque como que Saul vai sair matando um animal de todo mundo, gente? Saul sozinho, se ele não tinha um exército, né? Então não tem lógica. Então Deus mandou sobre eles esse medo inexplicável. Era um medo inexplicável, porque não ia se cumprir, não tinha como se cumprir aquilo se todo mundo não obedecesse, né? Como que Saul vai obrigar? Vai sair Saul sozinho, né? Na casa de um monte de gente. Não. O povo se reunia, matava Saul e acabou, né? Mas Deus fez cair ele um temor. A gente lembra que a gente falou sobre isso também. Tem uma passagem que a gente lembra que 2 filhos de Jacó, Levi e Simeão, eles fazem um genocídio ali em Siquém, né? A gente lembra disso. Então, eles mataram todos os siquemitas. Então, a gente lembra que todo o povo da região, que era cananeu também, todo aquele povo, são irmãos, eles se revoltaram. Ah, não, como assim? Os israelitas vêm aqui e matam o nosso povo, né? Não vai ficar quieto isso não, os hebreus vêm aqui matar a gente. Então, eles começaram a querer vingança. Tanto que a gente lembra que Jacó falou, o que é isso que vocês fizeram? Agora eles vão vir matar a gente. Então a gente lembra que eles saíram e foram guiados até Betel por Deus. Então Deus, durante esse caminho, era um caminho longo que Jacó tinha que ir com a caravana dele, a gente lembra. E gente, nesse caminho ele ia passar pelos lugares de cananeus, né? Então ele ia passar pelos territórios de cananeus e sem nenhuma proteção. Ele tinha ele andando com um monte de gado ali, eles não tinham arma, nada. Então Deus, a gente lembra nesse momento, Deus lançou um temor sobre o povo que estava ao redor dele, para que eles não viessem ferir Jacó e a caravana de Jacó, né? Então é nesse sentido também. Como que foi esse medo que ele mandou sobre esse povo Deus? Era um medo, gente, que não era um medo lógico. Porque se eles parassem para pensar, não, aqui a caravana, a gente lembra quando desceu lá para José, eram 70, né, se eu não me engano. Então imagina, gente, 70 pessoas, o que são 70 pessoas em vista de todos os cananeus ali em volta? Não é nada, né? Então, humanamente falando, pela lógica, não tinha sentido esse medo que eles estavam sentindo, né? Que medo é esse de ir lá e matar os 70, né, que tem ali? Não tem lógica isso. Mas é essa questão, Deus fez descer sobre eles um temor. Então eles começaram a ficar com medo do povo de Jacó e não quiseram mexer, tanto que a gente lembra que eles chegaram em Betel de boa, né? Tranquilo, sem problema. E aqui é o mesmo sentido. Então Deus fez cair sobre o povo que Saul ameaçou ali, sobre o povo que recebeu os bois cortados, esse temor. Então eles ficaram com medo de Saul, né? Não tinha lógica humana isso, né? Uma lógica ali que Saul fosse realmente fazer isso, se todo mundo desobedecesse a ele, né? Como que ele vai fazer? Mas o povo recebeu um medo que não era normal, um medo que não era natural, né? Deus mandou sobre eles, para quê? Para que eles obedecessem Saul. Porque na verdade aqui era uma oportunidade levantada por Deus para engrandecer o nome de Saul ali e para que todos vissem que Saul era o escolhido, né? E respeitassem Saul como rei. Então, no versículo 8, né, diz aqui, e contou-os em Bezeque. Então, agora, né, todo mundo se reuniu, obedeceu a Saul, foram todos se reunir aonde? Em Bezeque. Não sei onde fica, gente. Eles se reuniram em Bezeque. Aí dá uma informação aqui muito importante pra gente. Vai falar sobre uma tribo sozinha. Tá? Diz assim, e contou então todo o povo que se reuniu, todos os soldados que apareceram para a luta, eles se reuniram em Bezeque. E diz aqui, e dos filhos de Israel tinha quantos ali? 300 mil homens. Então chegaram ali 300 mil soldados dos filhos de Israel. Mas de Judá chegou 30 mil. Estranho, né? Por que tá pondo Judá a parte aqui, né? Por que tá falando só de Judá, né? Colocou Israel como um bolo e de Judá deu um número 30 mil, né? Por quê? Porque Judá mandou pouco. O restante mandou o que podia mandar, mandou bastante. Mas Judá mandou pouca gente. Judá era a maior tribo, gente. Tanto que hoje são chamados de judeus, né? Até os descendentes de Benjamim, é claro, mas são chamados de judeus principalmente porque o maior número de descendentes hoje descendem de quem? De Judá. Então, Judá foi o que teve o maior número de filhos, de pessoas de descendência. Então, praticamente é como se Israel
fosse populada ali, né, enchesse ali a população deles, por quem? Descendentes de Judá. Então eles foram os que originaram ali, os que mais tiveram. Tem descendentes de Benjamim? Deve ter, mas assim, a maior parte deles é de Judá. Né? Então era uma tribo grande, gente. Era a maior tribo que tinha, né? Então eles mandaram só 30 mil. Isso é pouco. Então aqui leva a gente a crer que o maior descontentamento do reino de Saul era da tribo de Judá. Essa é a impressão que eu tenho. Quem é que estava descontente do Saul ser rei? A impressão que eu tenho é que a maior parte do descontentamento sobre isso era de Judá. Né? Não é à toa que Judá está aqui separado, gente. Quando a Bíblia faz isso, nessa época não tinha marca-texto, não tinha negrito, né? Então, eles usam esse tipo de jogada literária para chamar nossa atenção, né? Porque não tinha o que tem hoje, né? Igual hoje a gente põe um negrito lá, né? Por isso que, por exemplo, a Bíblia diz em verdade, né? Porque não tinha lá negrito, caixa alta, né? Não tinha. Então, ele chama a nossa atenção dessa forma. E aqui é isso. Por que vai colocar uma tribo separada? Porque é importante pra gente saber, né? Então, quer dizer que essa tribo enviou menos gente. Então, eles podiam ter enviado mais. Então, por quê? Provavelmente era dessa tribo que estava vindo a maior rejeição de Saul. Então, no versículo 9 continua. Então disseram aos mensageiros que vieram, né? Assim direis aos homens de Jabes de Gileade. Então, o que acontece? Os mensageiros vieram entregar ali o recado para Gibeá, para o rei, lembra? E agora Saul vai responder para esses mensageiros, para quê? Para eles atravessarem o Rio Jordão e ir lá falar para Jabes de Gileade a resposta de todo Israel. Então, no versículo 9 diz isso. Então, Saul mandou de volta os mensageiros e os mensageiros foram incumbidos de dar a seguinte mensagem para Jabes de Gileade. Olha, amanhã, em aquecendo o sol, né, quando o sol começar a esquentar ali, né, no horário que o sol começa a ficar mais quente, né, então vocês serão livrados. Vocês vão receber ajuda. Então diz aqui, vindo pois os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. Então vieram os mensageiros, atravessaram o Rio Jordão, foram lá em Jabes de Gileade e falaram isso para o povo de Jabes. Quando o povo de Jabes soube disso, que eles iam ser livrados, que Israel ia se reunir para ajudar eles, eles ficaram alegres, ficaram contentes. Aí no versículo 10 diz o seguinte, o povo de Jabes de Gileade chegou então para os amonitas e falaram o seguinte lá para os amonitas, é o seguinte, amanhã a gente vai se entregar para vocês. É mentira. É claro que é mentira, mas eles não vão falar a verdade, né, gente? Eles não vão falar, amanhã a gente vai guerrear contra vocês e Israel tá vindo ajudar a gente. Aí eles iam ser mortos naquele momento, né? Então, eles precisaram mentir para que houvesse a surpresa e eles realmente fossem livrados, né? Então, eles falam, amanhã a gente vai se entregar para vocês, fiquem tranquilos, né? Mas dê pra gente só o dia de hoje, amanhã a gente se entrega. Tá bom. Eu dou mais um dia para vocês, né? E amanhã eu furo os olhos de vocês, né? Então tá bom. Então aqui continua. Então, né? Amanhã a gente se entrega para vocês e vocês fazem com a gente o que vocês quiserem. Quer furar nosso olho direito? Quer furar os 2 olhos? Fura. Quer arrancar o braço? Faz o que você quiser. E eles gostaram disso. Os amonitas falaram, tá bom. Então vocês não vai ter uma resistência. A gente não vai precisar guerrear, vão se render e a gente ainda vai fazer o que quiser sem eles ficarem com resistência. Tá ótimo, a gente espera até amanhã. Então, no versículo 11 diz que chegou o outro dia. Então, no dia seguinte, Saul reuniu esse povo todo, né, que foi... que estava ali reunido, né? Então, ele pegou todo esse povo, 330 mil, né, se eu não me engano, e ele dividiu em 3. Ele dividiu em 3 equipes. Né? Então aqui diz que o que ele fez com essas 3 equipes? Ele fez um cerco. Ele fez um cerco do cerco. A gente lembra que os amonitas já haviam feito um cerco sobre Jabes de Gileade, né? Então eles já estavam em torno de Jabes de Gileade. O que acontece? A gente lembra que Jabes de Gileade ele ficava ali para o Rio Jordão. Então, provavelmente, como que era o cerco que os amonitas fizeram? Provavelmente um cerco de 3, né? Porque aqui na frente tem o quê? O rio.
Então, cercaram aqui, por 3 lados. E o que Saul vai fazer agora? Também a mesma coisa. Ele vai cercar de 3, vai cercar por 3 lados ali os amonitas. Então, diz isso no versículo 11. Então, no dia seguinte, Saul dividiu aquele povo que estava com ele em 3 partes, né? E eles foram, então, né, pela vigília da manhã, né, começando ali a vigília da manhã, o que acontece? Uma aula eu falei sobre isso. O período do pôr do sol até o nascer do sol, antes de nascer do sol ali, é separado por vigílias. Então, não é hora. A gente vê assim, a sexta hora, né? A hora 6, a quarta hora do dia, né? Não, esse período onde não há sol, né? Onde há o pôr do sol até o sol ali começar a nascer, é separado por vigílias. Então, eles foram antes de o sol nascer. Era a última vigília aqui, provavelmente, né? Então ainda estava escuro. A paz, Rafael, amém. Ainda estava escuro. E eles pegaram de surpresa ali, então, né? O arraial dos amonitas. E aqui diz que eles feriram, então, os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Então, eles ficaram ferindo ali, até que, então, veio o calor do dia, até que amanheceu, né? Então, diz que quem sobreviveu dessa batalha, começou a fugir. E quando eles fugiram, eles estavam tão desesperados que eles fugiam sozinhos. Eles não fugiam de 2 em 2, de 3 em 3, de grupo. Eles estavam tão perturbados que cada um ia para o canto que podia ir, né? E é isso que diz aqui, os sobreviventes se espalharam, de modo que não ficaram dele 2 juntos, então começaram a correr ali sozinhos. Então, no versículo 12, diante dessa vitória, então disse o povo a Samuel, né? Então agora que já houve uma vitória sobre os amonitas, o povo reconheceu que Saul foi levantado como libertador deles, né? Porque essa era a questão desse povo. Eu quero alguém que me liberte. Eu quero alguém que vá à frente do exército. Eu quero alguém que tire a gente das mãos dos opressores. A gente lembra que o motivo deles terem pedido um rei era esse. Eles queriam poder de exército. E eis que agora foi confirmado, né? Saul é o que eles pediram, né? É um homem que saiu à frente do exército. Ele comandou o exército e venceu a batalha. Então o povo entendeu. O povo está muito alegre com Saul. O povo está muito contente com Saul. Estão tão contentes com Saul que agora eles se reuniram e querem matar aquele povo que não tinha gostado de Saul, lembra? Quando Saul foi ali ungido por Samuel, a gente lembra que um povo deu presentes, um povo guiou ali Saul até a casa dele, enquanto isso um determinado povo começou a se queixar, né? Ele vai ser rei? Ele vai libertar a gente do quê, né? Esse homem. E então Saul se fez de surdo, lembra? Então agora o povo tá tão contente que Saul venceu, que o povo quer matar esses que falaram mal de Saul. Então eles vão e falam para Samuel, cadê aqueles que falaram lá que Saul não ia libertar a gente de nada? Que quem é que é rei esse daí? Cadê eles? Que a gente vai matar eles agora. Cadê eles, Samuel? Então Saul vem, gente, olha que extraordinário, né? Que diferença um homem com o Espírito Santo, né? Saul vem então, né, no versículo 13 e diz assim: não, hoje ninguém vai mais matar ninguém. Porque hoje Deus nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Hoje não é dia de morte aqui em Israel, porque Deus nos livrou dos nossos inimigos. Gente, olha que homem misericordioso. Olha que homem, né, que tinha compaixão. Olha que, o homem que tinha discernimento, né? Deus decidiu nos livrar hoje, como eu vou matar? Se Deus decidiu nos livrar, né? Isso era o quê? Um homem com Espírito Santo, né? A gente vai ver mais pra frente, quando a gente tiver Espírito Santo, ele vai querer sair matando que nem um louco, né? Mas aqui ele era um homem com Espírito Santo, então ele tinha misericórdia, ele tinha compaixão, né? É isso que a palavra de Deus diz e às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes as pessoas não entendem e falam, nossa, como é que ele não tá vendo o que ele tá fazendo? Faz essa maldade e não sente nada, né? O coração duro. É isso mesmo que a palavra de Deus diz, gente. A pessoa que não tem o Espírito Santo não tem, né, esse coração como o de Deus, né? Com compaixão, né? Não, pelo contrário, ela tem um coração duro. E se bobear, cada vez mais vai endurecendo mais o coração dela. E é essa a questão, né? Porque às vezes a pessoa que não entende fala, como que pode?
matou, né, uma criança, matou não sei o quê, que coração duro, e a pessoa tá falando sem remorso, né, a pessoa não tem compaixão, não tem dó, não sei o quê, né, ou às vezes vê alguma coisa acontecendo e não tem compaixão. Por quê? Porque essa pessoa não tem Espírito Santo, né, a compaixão, né, não vem de nós mesmos, né, mas a compaixão é dada pelo Espírito Santo. A gente começa a sentir compaixão, começa a sentir amor, começa a sentir misericórdia, né? Então isso vem do Espírito Santo, isso vem de Deus, né? É uma coisa boa que vem de Deus, não vem de mim, né? Porque Deus é compassente, né? Deus é compassivo. Então aqui continua no versículo 14. Então Samuel disse para o povo, ó, venham para cá, venham para Gilgal, porque ali em Gilgal eu vou renovar o reino, né? A gente vai ver ali em Gilgal, né? Saul já havia sido ungido, Saul já havia sido declarado rei. Mas agora ele vai renovar o reino, porque agora se tornou claro que ele é o libertador, que ele acabou de libertar Israel dos amonitas, né? Então agora ficou muito claro. Então agora Saul vai de novo lá, mas Saul vai dar uma prensa em Israel, a gente vai ver. Diz assim no versículo 15: E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Então isso foi o que aconteceu no início. Depois a gente vai ver que vai ficar todo mundo triste. Tá todo mundo alegre agora, gente. Ó, já são 1 hora e pouco de aula, mas agora vai ser rapidinho o próximo capítulo, tá, gente? Então, agora o povo tá tudo alegre, mas a gente vai ver que o povo já vai ficar tudo triste e com medo. Então, o povo, né, renovou ali, né, o reino, né, proclamaram ali Saul como rei, todo mundo tá contente, nosso rei é libertador, libertou a gente da mão dos amonitas, todo mundo feliz. Ofereceu ofertas pacíficas, né, e Saul tá alegre porque todo mundo agora aceita ele. Então, Saul tá muito feliz, porque estão ali chamando Saul, nosso libertador, Saul. E Saul tá feliz. Agora todo mundo me aceita, né? Todo mundo me ama agora, né? Então, eis que no capítulo 12 vem a bronca, né? Aí diz assim, versículo 1 do capítulo 12. Então, depois dessa alegria toda desse povo, esse povo todo reunido, alegre ali, Samuel vem conversar. Aí Samuel vai falar para todo o povo. Gente, ele chega lá para dar o discurso dele. E ele fala, olha, eu ouvi a voz de vocês em tudo quanto vocês me disseram. E olha aí o rei de vocês, o rei que vocês queriam. Aí no versículo 2 ele continua. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Ó, o rei de vocês está aí agora na frente de vocês. E eu já tô velho. Eu já encaneci, né? Eu já tô grisalho. Já tô de cabelo branco. E os meus filhos estão com vocês. E tenho andado diante de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ele não tá recomendando os filhos dele, tá, gente? Porque ele sabe que os filhos dele foram corruptos, né? Como que ele vai recomendar os filhos dele, né? Não é nesse sentido que ele tá falando aqui, não, tá? Ele não tá falando, gente, meus filhos estão aí com vocês, se vocês precisarem de alguma coisa, contem com meus filhos. Não, não é isso que ele tá fazendo. Porque a gente lembra que os filhos dele eram avarentos, né? A gente lembra que eles eram corruptos, aceitavam suborno. Então, não é isso que Samuel tá fazendo. O que Samuel tá falando aqui? Gente, agora eu já sou velho. Eu sei que o meu tempo tá chegando. Eu sei que eu tenho menos tempo de vida. Eu sei que eu já tô mais perto da morte, né? Eu já tô de cabelo branco, já tô velho, eu sei. E os meus filhos estão aí, no meio de vocês, né? Eu vou embora e eles vão ficar. Então, o que Samuel tá falando aqui? Para que o povo use de misericórdia com os filhos dele. Para que não venham a querer se vingar dos filhos dele, porque eles erraram, porque eles roubaram. Provavelmente eles devem ter devolvido ali o suborno. Samuel deve ter dado um jeito aí, né, de arrumar a situação. Mas aqui ele fala, olha, por favor, não tratem mal meus filhos, né? Talvez vocês estejam ainda tratando bem meus filhos porque eu tô vivo. Então eu sei que meus filhos erraram, mas tratem bem aos meus filhos quando eu for embora, em memória a mim. Então esse é o medo de Samuel. Samuel está com medo porque os filhos dele estão ficando, e os filhos dele não eram boas peças, né? E ele está com medo e ele está indo embora. Então é isso que ele está falando. Gente, se lembrem que na verdade eu trabalhei para vocês desde quando eu era novinho. Então tenham consideração por mim para não fazerem mal aos meus filhos, né? Por conta do que eu fiz por vocês. É isso que ele está pedindo. Ele está pedindo misericórdia para os filhos dele, porque ele teme pela vida dos filhos dele, para que Israel não venha querer matar os filhos dele por causa dos pecados, né? Então, no versículo 3, agora, ele vai começar sobre um julgamento.
O que acontece? O povo pediu para Samuel sair da cadeira de juiz. Samuel é quem estava ali na cadeira de juiz. Samuel é que julgava as causas que chegavam até ele. Samuel é que dizia quem estava errado e quem estava certo, quem tinha que devolver o dinheiro, quem não tinha, quem tinha que pagar a indenização, quem não tinha. Samuel que julgava todas as causas. Então agora ele vai pedir para que o povo julgue ele. É isso que ele vai fazer, tá? Então diz assim no versículo 3: Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem foi que eu tomei boi? Então o que acontece? Ele tá agora saindo da cadeira de juiz. Ele não vai mais decidir as causas ali. Quem vai decidir as causas? Saul. Né? Saul que vai ficar todas as causas vão pro rei agora, e o rei é que vai decidir. E aí tá querendo dizer isso: olha, gente, vocês me tiraram da minha cadeira, vocês me tiraram da posição de juiz, não foi porque eu errei, não foi porque eu era um mau juiz, não foi porque eu roubei, não foi porque eu fiz alguma coisa errada, não, vocês me tiraram porque vocês quiseram, mas eu não fiz nada para merecer isso. É esse o sentido que Samuel tá falando aqui, tá? Então ele começa a falar pro povo ali se ele realmente, né, levou, foi algo que ele fez que levou aquele povo a pedir um rei, né? E ele vai dizer que não. Então ele fala assim: gente, enquanto eu julguei vocês, eu roubei algum boi? Eu peguei algum boi de vocês? Né? Se tiver alguém que eu peguei, levanta a mão e fala. É assim que ele fala. Aí então ele continua: e jumento? Eu peguei algum jumento de alguém aqui? Né? Por acaso eu defraudei alguém? Eu dei prejuízo para alguém? Eu prejudiquei alguém? Eu extorqui alguém? Se tiver, levanta e fala agora contra mim. Eu oprimi alguém, né? Das mãos de alguém aqui eu aceitei suborno, né? Para fechar meus olhos e corromper a justiça. Eu fiz isso. Porque se eu fiz isso para alguém, eu vou restituir essa pessoa hoje. Eu fiz isso. E ele ficou parado esperando a resposta ali. Então o povo respondeu: não. Você em nada nos defraudou, Samuel. Você não nos oprimiu, Samuel. E você também não recebeu coisa nenhuma da mão de ninguém. Né? Você nunca aceitou suborno. Não, Samuel. Então, no versículo 5, ele então disse, Samuel: olha, Deus é testemunha contra vocês. E o ungido de Deus é hoje testemunha de que nada vocês acharam contra mim, de que nada eu fiz para vocês. Vocês são testemunhas disso. Então o povo fala: não, a gente concorda. Sim, Deus é testemunha, é isso aí, Samuel, né? Então Samuel continua falando no versículo 6. Testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora ele vai começar um julgamento sobre Deus. Porque o que acontece, gente? Esse povo tá tirando não só Samuel, mas esse povo tá rejeitando a Deus. Deus era o rei desse povo. Deus governava esse povo. E Deus, e agora esse povo rejeitou a Deus. E é isso que Samuel vai falar agora. Assim como eu sempre servi a vocês, nunca fiz nada que merecesse isso, Deus também sempre foi fiel a vocês, mesmo vocês não sendo fiéis a Ele, vocês não foram fiéis a Ele. É isso que Samuel vai falar. Então no versículo 1, Samuel diz isso: olha, a testemunha é Deus, o Deus que escolheu Moisés e Arão para tirar os pais de vocês lá do Egito. Esse é o Deus, esse é a testemunha. Né? Então aqui no versículo 7 ele continua: agora, pois, ponde-vos aqui. Nossa, Samuel devia estar nervoso, viu, gente? A gente vai ver. Ele vai fazer cair uma chuva aqui séria. Ele vai fazer chover, vai chover sério, de cair trovão. Ele tá nervoso, esse homem. Eu imagino, né? Então agora ele fala: agora venham aqui, fiquem de pé diante de mim, venham aqui. Aí ele começa: e eu vou pleitear com vocês perante Deus. Agora eu vou começar a julgar entre vocês e Deus. Eu vou começar a falar aqui o que está acontecendo. Samuel devia estar muito nervoso. Então Samuel começa: eu vou começar a falar sobre todos os atos de justiça que vocês e os pais de vocês fizeram com Deus. Vou começar a falar sobre isso agora.
O quanto que vocês foram justos com Deus. Vou começar a falar sobre isso. Então, no versículo 8, ele começa a falar. Aí ele diz: havendo entrado Jacó no Egito, os pais de vocês clamaram a Deus. E Deus enviou a Moisés e Arão. E eles tiraram vocês do Egito a mando de Deus. E vieram então habitar nesse lugar aqui onde vocês estão hoje. Mas, no versículo 9 ele fala, eles se esqueceram de Deus. Então, Deus entregou eles na mão de Sísera, o comandante do exército de Hazor. E Deus também entregou ele nas mãos dos filisteus. E também entregou esse povo na mão dos moabitas, que começaram a guerrear contra eles. Aí então no versículo 10, Samuel continua falando. Então, eles decidiram orar a Deus. Eles decidiram clamar a Deus. E disseram assim para Deus: Deus, nós pecamos, pois nós deixamos de servir ao Senhor e começamos a servir a Baals e a Astarotes. Agora, meu Deus, nos livra das mãos dos nossos inimigos e nós te serviremos. Então, no versículo 11, Samuel fala, né? Quantas vezes vocês abandonaram a Deus? Quantas vezes vocês rejeitaram a Deus? E depois vocês se arrependiam porque tinham rejeitado a Deus, o negócio ficou ruim, vocês começavam a orar a Deus pedindo para Deus livrar vocês. E Deus vinha e livrava. É isso que Samuel está querendo dizer. Samuel está querendo chegar no ponto aqui que eles vão se arrepender de novo. É essa a questão. Samuel está querendo chegar no ponto, ó, vocês estão errando agora de novo pedindo um rei. E vocês vão se arrepender. E depois vocês vão clamar. E vocês vão dizer, nós pecamos contra Deus. Como esse povo fazia, eles vão fazer. É isso que Samuel está querendo chegar, né? Então Samuel diz no versículo 11, e quando esse povo começou a clamar a Deus, começou ali a pedir libertação para Deus, Deus enviou libertação para esse povo. Enviou Jerubbaal lá, Gideão, enviou Baraque lá por Débora, enviou Jefité, enviou a mim, Samuel, que livrei vocês dos filisteus lá em Ebenezer, né? E Deus livrou vocês das mãos dos inimigos de vocês, e vocês hoje estão seguros, tranquilos por causa disso, porque foi Deus que livrou vocês. Então, no versículo 12 continua. Então, vocês agora viram que o rei de Amon, Naás, estava vindo contra vocês em guerra e vocês se perturbaram. E vocês decidiram que precisavam de um rei para pelejar contra Amon. Vocês então decidiram, né, que precisavam de um rei para vencer Amon, depois de tudo isso que Deus fez, né? Mas a verdade, Samuel continua falando, mas a verdade é que Deus era o rei de vocês. E vocês pediram um novo rei. Mais uma vez, vocês rejeitaram a Deus para servir outro. Dessa vez um rei entre vocês mesmos. Então, no versículo 13, Samuel continua falando. Agora, então, vejam aí o rei que vocês escolheram. Nossa, eu imagino a cara de Saul, né? E Samuel devia estar nervoso falando isso e apontando. Aí, ó, o rei de vocês. O rei que vocês pediram. Aí, ó. Né? E aqui diz. E eis que Deus colocou ele sobre rei. Não foram vocês, não. Foi Deus. Deus escolheu ele. E tá aí o rei que vocês estão pedindo. Então, no versículo 14... Samuel continua falando. Se vocês temerem a Deus e servirem a Deus e ouvirem a voz de Deus, obedecerem a voz de Deus, não forem rebeldes ao que Deus mandar e vocês seguirem a Deus, o Deus de vocês, tanto vocês como o rei de vocês, que hoje governa sobre vocês, vai ficar bem. Se vocês fizerem isso, vai ficar tudo bem para vocês. Mas se vocês não fizerem, não vai ficar tudo bem. Então, no versículo 15, ele diz isso. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão de Deus vai ser contra vocês mais uma vez. Como foi contra os pais de vocês.
A questão não é um rei. A questão é obedecerem a Deus. Né? Eles estavam achando que o que ia mudar na vida deles é ter um rei. Não, o que vai mudar a vida de vocês é obedecer a Deus. O que vai mudar a vida de vocês é servirem a Deus. O que vai mudar a vida de vocês é temer a Deus, é atender a voz de Deus, obedecer, não ser rebelde ao querer mandar, é seguir somente a Deus, né? E Samuel insistindo nisso para esse povo, né? Agora eu quero falar sobre o temor de Deus aqui, porque Samuel está falando para esse povo temer a Deus, né? Às vezes quando a gente fala temor, a gente pensa em medo, né? A impressão que dá, tá falando de eu ter medo, né? Você tem que ter medo de Deus. Não, gente, não é assim que é o temor de Deus, né? Quando fala pra gente ter temor ao Senhor, né? Não é nesse sentido que está sendo falado. Não é temor de medo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estava aqui em casa uma vez, um certo dia, e o meu esposo demorou para chegar. E eu ligava, ele não atendia o celular. E era um horário que ele não costumava chegar. E, gente, eu comecei a ficar com medo, sabe? Quando ele chegou, eu tava chorando, preocupada, sabe? E é esse medo que a Bíblia diz pra gente ter com Deus. Não é medo de tremer de medo da pessoa. Mas sabe aquele medo que você tem de perder o outro? Medo de fazer o outro ficar triste? Medo de fazer algo para estragar? É nesse sentido. É esse medo. Não é medo de Deus. Tem gente que acha que é assim, né? Não, Deus não é um carrasco que vem com a chibatada, né? E quer a gente por meio da chibatada e a gente vai estar com medo. Ele ali com um chicote na mão, a gente com medo, né? E vai servir ele com medo. Não é isso. O temor de Deus não é isso. O temor de Deus é essa coisa que a gente tem, por exemplo, quando o nosso filho sai e a gente fica aquela coisa com medo, né? Ai, meu filho tá na rua, ai, eu tô com medo. Sabe esse medo de amor? Né? É o medo de perder, é o medo de fazer alguma coisa errado, é o medo de fazer algo e o outro ficar triste porque você fez algo, né? É esse medo. É um medo de amor, né? É um medo que você traz um cuidado, é um medo que tá junto um respeito, sabe? Um medo de desagradar o outro, sabe? Você ama tanto que você tem medo de desagradar, é esse sentido do temor quando é falado. Não é temor de medo, sabe aquela pessoa, por exemplo, que às vezes, coitados, tem alguma coisa assim muito séria, né? Sofrimento muito grande, e quando fica perto daquilo até urina, sabe? Tem aquele medo, aquele pavor, começa a tremer, trava, né? Não é isso. Não é esse medo que é o temor de Deus, né? Mas é aquele medo, por exemplo, que você tem por alguém que você ama muito, né? Você tá ligando, a pessoa não atende. Eu tô começando a ficar com medo. Ai, meu Deus, será que ele tá bem? Né? É esse medo. É o medo, por exemplo, de fazer alguma coisa errada e a pessoa não gostar. É o medo de desagradar, né? É nesse sentido. Esse é o temor de Deus, tá? Então, agora no versículo 16, continua. Samuel dando ali, né, uma chicotada no povo, né, dando umas palavras ali para aquele povo acordar, né. Então aqui ele diz: ponde-vos também agora aqui e vejam esta grande coisa que Deus vai fazer diante dos olhos de vocês. Aí no versículo 17 Samuel fala: não é agora o tempo da cega, da colheita do trigo? O que acontece, gente? O tempo da colheita é um tempo que não tem chuva. Geralmente, qual é o tempo da chuva? O tempo que tá plantando, né? Para que vá regando e ela vá crescendo, né? Então, no tempo da cega, não tinha chuva. Era muito raro ter chuva, não tinha chuva. E se fosse, era chuvinha boba, entendeu? Chuvisquinho, né? Não tinha chuva. Porque não era tempo de chuva, né? O tempo da colheita não era tempo de chuva. E é isso que Samuel tá falando. Samuel tá falando, agora não é tempo de chuva. Agora não é natural chover. A gente nunca vê chover nessa época. E agora eu vou fazer chover uma chuva forte. Vai cair até trovão. Para vocês perceberem que vocês erraram com Deus.
Nossa, gente, o povo vai começar a ter medo. É medo mesmo, tá? Que o povo vai ter, não é temor, não, do jeito que eu expliquei agora. Eles vão começar a ter medo. Medo mesmo, medo de morrer, medo de ser se encolher e ficar com medo da pessoa. É isso que eles vão ter agora. Então, Samuel fala isso. Ó, por acaso agora não é o tempo da cega do trigo? Agora não é o tempo da colheita? Tempo que não chove, né? Então agora eu vou orar a Deus. E Deus vai dar trovões e vai dar chuva forte para vocês. Vocês vão ver. E então vocês vão saber e vocês vão ver que a maldade que vocês estão fazendo é muito grande. Vocês vão ver que o que vocês têm feito com Deus é muito ruim. Vocês vão ver que é muito mal o que vocês fizeram pedindo um rei. Vocês vão ver isso agora. Então, no versículo 18, Samuel começou a invocar a Deus. E o povo, imagina, né? O povo tudo ali reunido olhando para casa de Samuel, às vezes o cara até de deboche, né? Não era tempo de chuva. Aí o povo parado olhando assim para Samuel e Samuel lá orando a Deus. Aí então diz que eis que começa uma chuva e trovões naquele dia que não era normal vir. E aquele povo estava reunido ali, não tinha onde eles se esconderem, não tinha para onde correr. E aquele povo ali, naquela chuva forte, aqueles trovões, né? E eles com medo, gente. A gente lembra que a última vez que Deus mandou trovões aqui foi sobre a cabeça dos filisteus, né? E esse povo com medo. Tinha gente viva ainda nessa época. A gente lembra que Samuel estava nessa época, quando veio trovão sobre a cabeça dos filisteus. Imagina, esse povo ficou com medo. Falou, meu Deus, vai vir trovão na nossa cabeça. Como foi com os filisteus. Então, no versículo 18, diz que Samuel invocou a Deus. E Deus, então, enviou trovões. E enviou chuva. E então o povo começou a ter medo. Aqui fala temeu, mas não é temeu do temor que eles devem ter por Deus, né? O temor que nós devemos ter, que é o que eu expliquei. Mas eles tiveram medo mesmo. Medo. Foi medo de morrer. Eles tiveram medo, sabe aquele medo que você tem de algo acontecer com você de ruim, né? Então foi isso, eles tiveram medo de Deus. Nesse momento eles tiveram medo de Deus. E eles tiveram medo de Samuel. Eles perceberam neste momento que Samuel estava com Deus, que Deus era com Samuel. E Samuel era um idoso, mas ainda era usado, né? A gente lembra que esse povo estava com preconceito, porque Samuel era idoso, eu achava que Deus não ia usar um idoso, né? Como se Deus não usasse idoso. A gente já até falou de Sara, né? Então, aí o povo percebeu e ficou com medo. Ficou com medo de Deus. E ficou com medo de Samuel, porque Samuel orou e Deus mandou aquilo, então ficaram com medo de Samuel também. Então, no versículo 19 diz assim: e todo o povo então começou a falar para Samuel: Samuel, eu te imploro, né? Pelos teus servos ao Senhor, né? Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus. Samuel, eu te imploro, né? Ora por nós. Ora pelos teus servos junto a Deus. Agora eles viraram até servos aqui, né, de Samuel. Eles acabaram de rejeitar Samuel, acabaram de falar que Samuel não servia para ser juiz. Agora eles estão querendo ficar bem com Samuel, porque estão com medo de Samuel também. Porque Samuel orou, Deus atendeu a oração de Samuel, então eles estão com medo de Samuel também. Então eles começam a tentar maciar até Samuel. Então eles falam, Samuel, roga para Deus por nós, teus servos, né? Pro teu Deus, eles até falam assim, né? Nem mais Deus deles, né? O Deus de Samuel, porque eles perceberam que Deus obedece a Samuel, ouve a Samuel, né? Atende a Samuel, então eles falam, não, o Deus é seu, então Samuel, ora aí pro teu Deus, né? A gente tá aqui para te servir, Samuel, já ficaram com medo. Então aqui eles falam, para que a gente não venha morrer. Eles estavam com medo de morrer, era esse o medo mesmo. Então aqui eles entenderam. E eles falam, ora por nós, Samuel, né? Que nós somos seus servos, ora pro teu Deus. Porque a gente acrescentou à nossa lista de pecados mais um pecado. O pecado de ter pedido um rei. Eles entenderam. Agora eles entenderam que eles pecaram, não deviam ter pedido um rei, né? Então no versículo 20 diz, então Samuel, gente, Samuel, que bonitinho. Samuel, gente, ele vai tentar acalmar o povo. Não, gente, não fiquem com medo, né? Parece, lembra um pouquinho Moisés, lembra? Quando Deus estava falando e o povo ouvindo ali, né? E o monte Sinai tremia, né? Ali tudo, e o povo ouvindo, o povo ficou com medo, né? E o que Moisés falou? Gente, não tenham medo, né? E lembra Moisés agora, né? E Samuel falou isso, gente, não tenham medo, né? Olha que bonitinho que ele vai falar. Ele diz assim, não tenham medo.
realmente vocês cometeram esse mal, realmente vocês erraram, né? Vocês pecaram. Mas se de agora em diante vocês obedecerem a Deus, vocês seguirem a Deus, servirem a Deus, né? Com todo o coração de vocês não abandonarem a Deus, vai tudo ficar bem. Olha que bonitinho, né? Samuel é um velhinho muito bonitinho, né? Então ele vai e fala assim com esse povo, gente, tentando acalmar esse povo. Então, no versículo 21, ele continua aconselhando o povo. Ele fala, gente, é só vocês não se desviarem, né? Continuem nos caminhos de Deus, obedecendo a Deus, né? Porque a verdade é que se vocês se desviarem, vocês vão estar seguindo coisas que não levam a lugar nenhum. Vocês vão estar seguindo coisas vãs, coisas inúteis. A única coisa que vale a pena a gente seguir é Deus. Então não se desviem dele, né? E aqui ele continua falando, Samuel. Se vocês se desviarem de Deus, vocês vão começar a seguir coisas vãs que, na verdade, de nada aproveitam, né? E essas coisas que vocês começam a seguir, que são inúteis, não podem livrar vocês de nada. A única pessoa, o único ser que pode livrar vocês de alguma coisa é Deus. Então sigam a Ele, né? Porque todas essas outras coisas são vaidades, né? O que é vaidade? Vaidade vem de coisa vã, né? Então é inutilidade, né? Todas as outras coisas são inúteis, porque não vão salvar vocês, não vão livrar vocês. Então sigam somente a Deus, né? Então no versículo 22, diz assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Então ele fica, gente, calma, vocês erraram, tá? Sim, vocês erraram. Mas fiquem calmos, tá tudo bem. Vocês reconheceram o erro de vocês. Deus não vai abandonar vocês. Deus não vai abandonar vocês por causa do seu grande nome. Você vê aqui que fala que Deus não vai abandonar eles, não é por causa deles, é por causa de Deus. Né? Foi que nem quando a gente viu quando eles entraram ali na Terra da Promessa, né? A gente viu ali com Moisés que Deus cumpriu o que ele prometeu, não porque o povo merecia, não porque o povo tinha que ir para lá, mas porque Deus, por amor a ele mesmo, não foi por amor àquele povo, mas foi por amor a ele mesmo, por amor a Deus mesmo. Deus por amor a ele mesmo, deixou aquele povo entrar, né? E é isso que Samuel tá falando aqui. Samuel tá falando assim, não, gente, Deus não vai abandonar vocês. Vocês erraram, mas se arrependeram, agora se voltaram a Ele. Ele não abandona vocês, Ele tá com vocês, né? Mas não se desviem de novo, né? Mas Ele voltou para vocês, não é porque vocês merecem, né? Mas é por amor a Ele mesmo, por amor ao grande nome dEle. Porque a verdade, né, é que Ele não vai desamparar o povo dEle. Porque Ele escolheu vocês como um povo dEle. Ele separou vocês como um povo exclusivo dele, né? Então ele não vai abandonar vocês, né? Vocês é que abandonam ele. Não é ele que abandona vocês. Mas não se desviem dele de novo, né? Então Samuel é muito bonitinho, né? Muito docinho aqui, né? Falando com o povo. Então no versículo 23 continua. Samuel, que bonitinho, mais uma vez, um senhorzinho. Imagina ele muito bonitinho, um senhorzinho falando. Aí no versículo 23 ele fala: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra Deus e deixe de orar por vocês. Pelo contrário, eu vou ensinar vocês a andarem pelo caminho do bem e pelo caminho do direito. Eu jamais vou deixar de orar por vocês. Né? Que bonitinho, né? Que o povo havia falado para ele orar, né? Para que eles não morressem, né? E aqui Samuel estava, não, gente, vocês não vão morrer, não tenham medo. Deus é com vocês, mas não errem mais, né? Tenham cuidado, né? E aqui ele continua, e quanto a mim, eu nunca vou deixar de orar por vocês. Eu sempre vou orar. Se eu não orar por vocês, seria pecar contra Deus. Vocês precisam de oração. Vocês são um povo que não sabem de nada. Um povo sem conhecimento. Então vocês precisam de oração. Eu vou continuar orando por vocês, né? Pelo contrário, eu vou não só orar por vocês, mas também eu vou ensinar para vocês o que é certo, o bom caminho. Eu vou ensinar para vocês isso. Então, no versículo 24 continua. Então, somente temei ao Senhor.
Então aqui quando ele diz temer ao Senhor, é aquele temer que eu disse, tá? Então não é o temor que eles ficaram lá na hora que Deus mandou trovão e chuva, que eles ficaram tremendo de medo, achando que ia morrer. Não é esse, isso é medo. Eles estavam com medo. Mas aqui Samuel está falando de um temor, como eu havia dito, né? O temor que é aquele temor que vem do amor, né? O medo de perder, o medo de desagradar, né? O medo do outro não gostar do que eu tô fazendo, do que eu tô falando, do que eu, né? É aquela coisa, você ama tanto, né, que você tá preocupado com o outro. É esse medo, né? O medo do pai que o pai tem de perder o filho, né? É o medo que a gente tem, né, com um ente querido da gente. É esse medo que é o temor. Então aqui Samuel continua: e sirvam a Deus fielmente. Parem de adorar outros deuses e sirvam somente a esse Deus, o Deus de vocês, né? E não façam isso de qualquer jeito, mas façam com o coração. Não adianta ser só da boca para fora ou de aparências, mas façam verdadeiramente no coração de vocês. A gente lembra, teve um momento da história de Israel, que Israel não voltou para o Egito fisicamente, né? Mas eles voltaram no coração. A gente lembra disso, né? Então, eles estavam no deserto com Deus, né? Indo rumo à terra da promessa, e no coração deles, eles voltaram para o Egito. Mas o que acontece? Eles estavam no deserto, né? Eles estavam ali na presença de Deus, com Deus, ali com a coluna de fogo, a coluna de nuvem, né? Com Moisés ali, né? E no coração eles haviam voltado para o Egito. E é isso que Samuel está falando aqui. Então, gente, sejam fiel a Deus no coração. E aqui, então, ele diz: porque vede quão grandiosas coisas vocês, porque vocês viram quantas coisas grandiosas Deus fez por vocês. Então, aqui no versículo 25, ele finaliza, diz assim: se porém vocês ficarem insistindo em fazer o mal, vocês vão perecer. Tanto vocês vão perecer como o rei de vocês, né? Então, esse foi o discurso de Samuel. Uau, né? Esse homem devia estar nervoso. Mas ele acabou bem aqui, né? Tentando acalmar o povo, né? Parecia um velhinho muito bonitinho, né? Então, amém. Segunda-feira a gente vai falar, gente, sobre a desobediência de Saul. Meu Deus do céu. Segunda-feira a gente vai ver que Deus ia confirmar, né? O reinado para a descendência de Saul. E Saul vai pecar. E Saul vai errar. E por causa disso, vem Samuel falar: por que você fez isso, Saul? Hoje, por causa da sua obediência, Deus ia confirmar o reino para a sua descendência. Mas como você não obedeceu, agora o reino não será mais seu. A sua descendência não vai mais receber esse reino. Então a gente vai ver isso na segunda-feira, tá bom, gente? Então Saul começa a cair. Saul começa a cair, mas há uma diferença muito grande entre, parece para mim, né, entre o pecado de Saul e o pecado de Davi, né? A impressão que dá é que Davi reconhece o erro dele, se arrepende, né? Se humilha. Saul não. Saul, ele só fica doido, porque ele não quer perder. Mas ele não reconhece que ele errou, não reconhece onde ele errou, não se arrepende, não se humilha, né? É difícil ali, né? Então, mas a gente lembra também que Deus havia mudado o coração dele, né? Ele não era um homem segundo o coração de Deus, né? Como Davi, não era. Tá bom? Então, amém, gente. A gente finaliza aqui hoje a aula, amém. Um bom final de semana a todos nós, em nome de Jesus. Até segunda-feira, com a graça de Deus. Eu vou perguntar para o Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar. Amém, Duda. Deus te abençoe grandemente. Amém. Eu vou desconectar o Facebook, o Instagram e o YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar nas redes sociais, tá bom?